agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 25% do PIB nacional, o equivalente aí a 2,5 trilhões de reais, de acordo com o CPEA. Também foi responsável por uma super safra 2022-2023 e começa 2024 com grandes desafios, com enchentes no sul do país e seca aqui no centro-oeste. Para falar sobre este e outros temas, o Agroestadão veio, em sua estreia, até o Ministério da Agricultura e Pecuária em Brasília, falar com o ministro Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada por nos receber nessa estreia tão especial. Legal, eu que agradeço, Letícia, poder participar logo na estreia dessa nova proposta de comunicação com o agronegócio, mas também com a economia brasileira, que é muito movida por esse agro, e a gente está falando logo na estreia, estou muito feliz. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Legal. Queria começar ali perguntando, pedindo para que o senhor faça um pequeno balanço do ano safra 22-23 e a projeção para 2024. Bom, a safra 2023-2024 foi uma safra recorde, apesar dos problemas climáticos no Rio Grande do Sul. O Brasil teve uma ótima performance, conseguimos reconectar o Brasil com o mundo, de restabelecer os laços de amizade e de parcerias comerciais. Foi um ano de muitas oportunidades abertas. Foram 78 novos mercados abertos para o agronegócio brasileiro, um recorde anual histórico. Mercados importantes, como por exemplo, abrir o mercado da carne bovina e suína para o México, um mercado altamente consumidor, remunerador, que não comprava do Brasil, basicamente só comprava dos Estados Unidos. 20 anos buscando isso, conseguimos fazer ano passado. O mercado do algodão para o Egito, não que seja um grande consumidor, mas um mercado que tem a credibilidade do melhor algodão do mundo. Se o Brasil vende para eles, também tem o melhor algodão do mundo. Foi um ano muito bom, diferente do que estamos prevendo para 2024. E aí a gente entra na questão do crédito, né, ministro? Como é que está essa questão, esse acesso? O Ministério da Fazenda e o ministro Fernando Haddad estão sensíveis e conversando com o senhor a respeito disso, dessa questão? Nós estamos vivendo uma crise muito grave, de quebra de produção e preços achatados. O estoque mundial ele é muito confortável, talvez 15 milhões de toneladas a mais em soja do que foi na safra recorde do ano passado. Então os preços vão se achatar. Não vamos deixar a inadimplência chegar, as RJs começarem a acontecer, vamos agir mais cedo. Já estou tratando isso com o presidente, já falamos isso com a Luiz Mercadante, do BNDES, com a Haddad, e a gente pretende nos antecipar à crise e oferecer soluções imediatas ao produtor para que superem rapidamente essa crise e 2025 venha a ser um ano de boa safra, de bons preços e as coisas voltam a acontecer na normalidade. O senhor tem falou recentemente sobre mudar, falando em juros, a equalização, né? Hoje existem cerca de 21 instituições financeiras, algumas não conseguem operar da melhor maneira como se gostaria, como o setor precisa. Há uma movimentação nesse sentido e também para ampliar a questão da operação pela instituição financeira? Os órgãos de controle exigiram, como tem uma equalização de dinheiro público, exigiram então que fosse feito um leilão para custo de operacionalização. Isso teve um lado bom. 21 instituições financeiras passaram a operar o Plano Safra brasileiro. É o lado bom, dá oportunidade e concorrência para que os produtores podem acessar nas mais diversas instituições financeiras. Acontece que essa pulverização acabou tendo bancos que participaram sem tanta capilaridade, ficando com recurso disponível para emprestar e não ter o cliente. E o banco que tem a grande operação, por exemplo, o Banco do Brasil, acabou o recurso, foi muito rápido, muita eficiência. Então vai ter remanejamentos, tira de quem não está performando e ofereça a quem está com boa performance para que ele continue emprestando e esse dinheiro chegue no produtor. E que gire, né, ministro? Que cumpra a sua função. Linha emergencial para este Plano Safra. Recentemente, o senhor anunciou para o setor de leite, via cooperativas aí, um valor, um montante, para auxiliar. Isso deve ser ampliado e nesse caso do leite, como é que está essa questão? Foram várias medidas durante o ano de 2023 para conter a crise desse setor. Não foi uma medida só. O Uruguai e a Argentina passaram a ter dificuldade de vender, por exemplo, para a China, que diminuiu o consumo de leite. E é onde ficou mais fácil desaguar, e é muito propício falar em desaguar, né, com leite, esse excesso da produção argentina e uruguaia no Brasil. Isso impactou muito dos nossos produtores. Então, mas nós não podemos quebrar o acordo do Mercosul. Sim. Foi determinação do presidente Lula. Auxiliem nossos produtores.
estejam ao lado dos produtores. Fomos tomando medidas de contenção da chegada de produtos estrangeiros, taxação de todos os outros países do mundo, com exceto do Mercosul, incentivo fiscal às empresas que compram produtos genuinamente brasileiros, que vai surtir efeito na formação de preços agora aos produtores, e uma linha de crédito. O governo está atento a essas medidas e agora deve fazer também para aqueles produtores de grãos, pecuaristas que sofreram com a estiagem. Medidas estruturantes estão sendo pensadas para ser anunciadas, para que nós possamos então ter os produtores mais ativos com rentabilidade, aumentar o consumo, colocar mais produtos lácteos nos produtos da cesta básica, trabalhar medidas estruturantes para que nós possamos não quebrar o pacto que existe no Mercosul. Seguro rural. Há uma discussão, eu sei que o senhor tem feito reuniões com uma equipe técnica aqui para melhorar, deixar mais acessível, talvez mais barato. O que tem nessa direção? Olha, o seguro rural é um instrumento importante, ainda mais nesses momentos que as crises climáticas se acentuaram, né? As mudanças climáticas não dá mais para... Há um tempo atrás tinha divergência, gente que ainda queria questionar se estava havendo ou não mudanças climáticas. Hoje não consegue mais defender essa tese de que não está tendo mudanças climáticas. Então, nós precisamos também inovar na questão do seguro rural. O uso de algoritmos, o uso de tecnologia artificial, de cruzamentos de informação entre tecnologias e sistemas climáticos, para saber qual a melhor hora, qual a melhor variedade, que ciclo que é melhor para sair do intempérie climático. Esse receituário agronômico fornecido pela seguradora, com esse cruzamento de informação, certamente barateia muito. E eu faço a apólice mais barata para você. São tecnologias importantes, nós já estamos com um grupo de trabalho trabalhando isso, para que no próximo Plano Safra o seguro agrícola seja modernizado e, se possível, barateado, para nós ampliarmos o acesso a todos os produtores brasileiros. Previsão de algum teto? O senhor falava em 2 bilhões. Historicamente, o governo brasileiro vem com uma subvenção em torno de R$1 bilhão. Nós recebemos um orçamento de 2022 para 2023 do governo passado, em torno de R$1 bilhão que foram aplicados no seguro rural. Mas o custo de produção subiu e o risco da empresa tomadora do seguro também da apólice em função das mudanças climáticas. Portanto, esse R$1 bilhão não é mais suficiente para fazer a subvenção nacional, precisa aumentar. Nós estamos pleiteando R$2 bilhões, quero muito aumentar, mas o ministro Fernando Haddad já se mostrou, inclusive, favorável, compreende, mas não adianta só compreender se não tem dinheiro para incrementar. Então nós vamos pensar tecnologias e, se possível, aumentar recursos para subvenção. Além dessa questão, mais alguma novidade que o senhor possa nos adiantar para o Plano Safra 24-25, aqui no meio do ano? É um ano que a gente tem que seguir a experiência adquirida, né? Essa experiência adquirida nos garante antecipar os problemas, tomar medidas mais rápidas para que os produtores sintam o menos possível essa crise de preço e de produção, passa o ano de 2024 com uma acomodação e voltamos a crescer, fazer dessa agropecuária cada vez mais forte. Sem contar a importância de continuar olhando os mercados internacionais, a abertura de mercado vai continuar insistindo, e incremento de área, com sustentabilidade. Já foi criado o grupo de trabalho para implementá-lo efetivamente, é o que já vem acontecendo, mas agora vai ser efetivamente implementado. Previsão de tanto recursos do governo federal, de recursos da iniciativa privada aqui no Brasil, mas a captação de recursos internacionais com juros bastante acessíveis. Ministro, falar um pouquinho sobre a aprovação da lei dos agrotóxicos. Tiveram alguns vetos ali presidenciais, principalmente relacionados à questão da avaliação e reavaliação aqui do Ministério da Agricultura. E a gente sabe que é um tema sensível essa questão dos defensivos, principalmente para a sociedade. E também, quanto mais se demora para avaliar, mais tempo demora para novos aditivos estarem no mercado. Como é que está essa questão, a sua conversa com o presidente? Conversamos muito sobre isso e perceba, é uma lei que demorou 24 anos para ser aprovada, que compreendeu a necessidade de modernizar a legislação para que nós tenhamos cada vez mais moléculas efetivas, mas seguras. Eu não quero, de forma alguma, nas minhas propriedades, usar organofosforados, princípios ativos antigos, cancerígenos, com risco ao meio ambiente, com risco à saúde humana. Eu quero banir isso. Mas para mim banir essas moléculas, nós temos que entender que o defensivo agrícola, o pesticida, ele é necessário num país tropical. Porque se é bom para produzir, é bom para as pragas
também se reproduzirem. Eu quero cada vez mais o uso de biológicos, eu quero cada vez mais o uso de produtos biodegradáveis que não façam nenhum mal ao meio ambiente. Para isso, nós temos que ter um sistema que incentive, mas garanto a você, nenhum técnico aqui do Ministério da Agricultura ousaria aprovar uma nova molécula se, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Anvisa, não recomendasse essa aprovação, porque poderia fazer mal ao ser humano. Tem um artigo na lei que é o principal de todas. Nem uma nova molécula pode ser aprovada se ela não cumprir requisitos melhores do que as já existentes. Então, continua tendo a participação da Anvisa, continua tendo a participação do IBAMA, mas o processo ser liderado por um ministério que vai conduzir e isso vai dar agilidade ao processo. Talvez alguns reclames que teve veto do presidente, mas o Congresso ainda pode trabalhar isso e o diálogo com o governo. E a sociedade pode ficar tranquila, de uma vez por todas, que há fiscalização e que é seguro que chega à mesa. E mais importante, tem um artigo na lei que é o principal de todas. Nem uma nova molécula pode ser aprovada se ela não cumprir requisitos melhores do que as já existentes. Tudo que for aprovado daqui para frente é melhor do que já existe. Só esse artigo, para mim, já justifica a própria lei. O senhor falou há pouco sobre novos mercados. Como é que está a questão das relações comerciais, manutenção dos antigos e não menos importantes, como China, União Europeia, e aí essa dependência do mercado asiático, ela incomoda um pouco? Como é que está esse mapeamento? Olha, não diria dependência, é uma oportunidade. Se eles estão aumentando o consumo, nós estamos aqui prontos para fornecer. Mas as relações com o Oriente Médio, por exemplo, estão maravilhosas. Ampliamos os mercados de carnes para o Oriente Médio. Veja que no ano passado nós tivemos a grande oportunidade e abrimos o mercado de carne de frango para Israel. O único país do mundo hoje que pode vender frango para Israel é o Brasil. Passa a conquistar mercados exigentes como esse de Israel. E se falar, mas Israel, 9 milhões e meio, 10 milhões de pessoas, não é nem um mercado tão grande. Mas é o maior consumo per capita do mundo, 67 quilos de carne de frango por ano. E mais que isso, um mercado modelo de habilitação que possibilita e dá segurança religiosa. Todo judeu do mundo vai começar a dar prioridade a comprar carne de frango com esta marca brasileira e essa certificação. Vamos ampliar muito a venda de frango por todo o mundo. Há um capítulo expressivo na nova indústria brasileira que foi lançada pelo presidente Lula e vice-presidente Alckmin, que fala da agroindustrialização. A indústria do agro vai ter um papel muito importante para cumprir a nossa vocação de não só produzir matéria-prima e exportar, mas industrializar, agregar valor aos produtos oriundos do agronegócio brasileiro. E nosso plantel está seguro? O Brasil, que já produz algo em torno de quase 40% do frango, do consumo do frango do mundo, um dos 4 países do mundo que não tem gripe aviária nos plantéis comerciais, graças ao grande sistema de defesa eficiente, interligado entre União, estados e municípios e, principalmente, produtores competentes que sabem cumprir seu papel. E a relação com a Argentina, com a chegada do Milei? Eu acho que pode ter discurso na hora da eleição, mas na prática é importante para os dois ter bom relacionamento. Já conversou com ele? Não, ainda não. Ainda não? E Tem ainda previsão? também não com o ministro da Agricultura, mas em breve certamente teremos uma reunião e teremos uma oportunidade de conversar. Eu queria lhe perguntar como é que ficou a coordenação do tema agricultura com essa divisão que volta, MDA, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a própria Conab que saiu do guarda-chuva do Ministério da Agricultura. Não, ela é compartilhada. Compartilhou, né? Mas enfim, a parte mais graúda, digamos assim, está ligada ali com o MDA. Como é que está essa gestão? Porque não dá para existir política agrícola sem uma companhia de apoio à comercialização, como já dissemos durante essa entrevista. O Ministério da Agricultura tem o seu papel, o MDA tem um papel importante, necessário da Conab. Eu sempre defendi desde a transição que o presidente Lula recriasse o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque não existe duas agriculturas. Todos os produtores, pequenos, médios e grandes, se bem apoiados, cumprem um grande papel para a sociedade.
mais de 70%, talvez 80% do alimento que vem na nossa mesa é produzido na agricultura familiar. Mas esse produtor não tem condição de contratar, por exemplo, um engenheiro agrônomo para dar assistência só para ele. Ele não tem condição de contratar um técnico ambiental para fazer a sua regularização ambiental. Eu vivi na pele a ausência do poder público, do Estado, de um ministério para apoiar os pequenos produtores. Eu cheguei em Mato Grosso há 40 anos atrás, em um município que era um assentamento de reforma agrária. Então, por isso, acertada a decisão do presidente Lula em recriar esse ministério. Mas que trabalho unido, que nós construímos políticas públicas para a agricultura familiar e empresarial juntos, assim como André de Paula, da pesca também. São 3 ministérios que foram apartados, mas que trabalham juntos. E esse é o grande segredo de um modelo de gestão. O senhor está satisfeito com a relação do setor com este governo? O setor entendeu a relação? Gradativamente. Eu acho que, primeiro, a gente tem que respeitar o momento eleitoral. Graças a Deus que nós vivemos numa democracia, onde as pessoas podem se manifestar, apoiar, financiar dentro dos limites legais a candidatura daquele que ele gosta ou que pensa que vai dar certo. Mas para nós as eleições acabaram. É o momento de trabalhar e dar resultado. Gradativamente, com muito trabalho, as respostas acontecem e as pessoas começam a criar consciência que aquilo que ela esperava que não seria tão bom, ela começa a ver que é bom. Fizemos o maior plano de safra da história, abrimos o mercado, vamos estar atentos às crises agora. E com isso, gradativamente, a gente volta a ficar próximo do setor. Reforma tributária, como é que fica essa questão? Agora vem as discussões das leis complementares para regulamentar. Eu acho que o agro ficou muito bem atendido, foi compreendido pela equipe do ministro Fernando Haddad, que esse setor da economia, que é altamente exportador, não pode carregar nos seus produtos um excesso de carga tributária. Isso passa a ser exportar empregos e competitividade. Uma regulamentação agora faz parte do diálogo. E eu tenho certeza que a gente vai fazer algo equilibrado para garantir competitividade, mas garantir também que o setor cumpra seus compromissos com a nação pagando impostos. Um tema sensível no setor é o marco temporal. Qual é o seu posicionamento a respeito desse assunto? Olha, eu acho que nós temos que procurar a convivência harmoniosa. Não dá para tampar os olhos e não ver a tristeza que é irmãos índios morrendo de fome, crianças indígenas morrendo de fome. Que políticas públicas para os indígenas brasileiros precisam ser tomadas. Mas não dá para dizer também que a União, que o poder público tem que desfazer aquilo que já fez. Se alguém tem um título de propriedade que foi fornecido pelo Estado, não pode ter a expropriação. Então, se o Estado precisa acomodar indígenas em alguma propriedade, que indenize pelo valor comercial, em dinheiro, à vista, aquele proprietário que tem a sua escritura, sua posse mansa e pacífica. Agora, por outro lado, nós temos que entender que é possível dialogar sem transgredir a legislação e acomodar sem excesso. Eu acho que caminha para isso e eu tenho certeza que neste mandato do presidente Lula nós pacificaremos definitivamente esse assunto. Que tem a questão da insegurança jurídica, né, que o setor reclama muito, mas dessa forma o senhor acredita que fica... Porque, na verdade, se você indenizar, se o Estado precisar de um quinhão de terra para acomodar indígenas, e ele indenizar por valor venal à vista, o máximo que o produtor perde é o amor pela propriedade, mas não perde dinheiro. Perfeito. E é isso que não pode acontecer. Ministro, para encerrar, qual é o legado que o senhor quer deixar nessa gestão? A assinatura, né, à frente do Ministério para esse setor tão produtivo, tão competitivo, exportador? Legal. Eu sucedo aqui excelentes ministros. Encontrei um ministério muito bem arrumado, com técnicos muito competentes, muito dedicados, com antecessores da mesma forma competentes, que fizeram o Brasil dar esse salto na produção de qualidade. Então, o que poderia ser possível? Eu não venho com grandes mudanças na gestão, mas quero ser considerado um ministro contemporâneo, que pensou um pouco à frente do seu tempo, que ousou em dizer que nós temos que produzir cada vez mais respeitando o meio ambiente. E políticas públicas que venham preservar o meio ambiente, que é a galinha dos ovos de ouro.
Ninguém produz sem chuva, sem sol na medida certa. Um ministro que proporcionou a consciência de que as pessoas são importantes para o meio ambiente e o meio ambiente é importante para as pessoas. E o mapa cumpre um grande papel para isso, em acabar com essa divergência. Poder falar com índios, falar com ambientalistas, produtores rurais, todos para uma produção cada vez mais sustentável. Ministro, mais uma vez, muito obrigada por nos atender num lançamento tão especial do Agroestadão. Eu que agradeço, uma honra, foi um bom bate-papo que eu espero ter contribuído com posicionamentos importantes para a população brasileira. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais do Agroestadão. Até a próxima!